Ajustem-se. Fiquem confortáveis. Algumas guerras são ganhas à mesa de negociações, e outras, aquelas que realmente nos destroem, são travadas horizontalmente no escuro contra 130 quilos de devoção inconsciente. Capítulo 1. A chegada. Dela e a sua equipa estavam no grande salão dos Greymane há aproximadamente 9 segundos quando o seu lobo disse, "Fica." E ela soube que estava em apuros, não do tipo político. Ela tinha se preparado para o tipo político. Passara 3 semanas a memorizar direitos sobre águas territoriais, servidões de pastagem e os precedentes da fronteira de Thornf, com 4 gerações de antiguidade. Tinha arrumado 7 dias de roupa profissional, 3 argumentos de contingência e um temperamento que mantinha afiado e limpo como uma boa faca. Ela viera para o território Greymane como a principal negociadora de Ashwick, porque era a melhor que Ashwick tinha. E Ashwick não podia dar-se ao luxo de enviar menos do que isso. O tipo político ela sabia lidar. O problema era o homem à frente. O rei Boon Howering dos Greymane era mais alto do que ela esperava, mais robusto do que o seu retrato sugeria. E esta era a parte que estava a causar um problema estrutural na sua compostura. Olhando para ela com uma expressão que começara como interesse profissional, e agora se transformava em algo involuntário nos seus olhos. Os seus olhos brilharam em dourado. Meio segundo, menos, uma fractura no âmbar castanho que apareceu e desapareceu tão rápido que ela poderia tê-la perdido se tivesse piscado. Ela não piscou. Era negociadora. Ela não perdia nada. "Fica", disse Flint novamente. Calmo, certo. Dela disse a camada animal da sua mente, a parte que já tinha catalogado as 2 saídas, a distância até a porta, o facto de o seu cheiro ser fumo e pedra fria, e algo quente por baixo que ela absolutamente não ia pensar, para ficar quieta. "Senhorita Sinclair." A sua voz tinha regressado a um tom controlado. O dourado tinha desaparecido. Olhos castanhos, firmes, sem revelar nada. Ele estendeu uma mão através da distância formal entre os degraus da tribuna e o chão da delegação. A reputação de Ashwick precede-a. Majestade. Ela apertou a mão dele. Isto foi um erro. O contacto durou 2 segundos. Profissional. Pressão correta. Duração correta. Soltura correta. Exceto que, nesses 2 segundos, algo quente rolou pela sua palma e subiu pelo seu pulso, assentando atrás do seu externo com a certeza tranquila de uma chave a girar numa fechadura. E Flint disse uma terceira vez, com um tom que significava que ela já tinha decidido. Dela soltou a mão dele. Ela sorriu. Ela disse algo apropriado sobre a hospitalidade dos Greymane. Ele disse algo apropriado em troca. A sua voz era meio oitava mais baixa do que tinha sido 10 segundos antes. Nenhum deles reconheceu isso. Wick, o seu chefe de gabinete, um homem magro com a expressão de quem já tinha visto tudo e estava simplesmente à espera que acontecesse de novo, levou a sua delegação aos seus aposentos na ala dos convidados. Ela chegou ao seu quarto. Ela fechou a porta. Colocou as costas contra ela. "É só saber." "Ele cheira como eu disse que não." Flint ficou em silêncio, não derrotado. Paciente. A diferença era importante e dela sabia disso. Ela não viera para se encaixar em lugar nenhum. Viera para negociar uma disputa de fronteira, garantir a reivindicação de Ashwick sobre as terras de pastagem de Thornfen e ir embora. Viera porque Ashwick precisava de Thornfen, e o conselho de Boon Howering estivera a espremê-la lentamente através de obstruções processuais durante 3 anos. Viera porque era boa a fazer com que homens poderosos lhe dessem o que o seu povo precisava. Não viera sentir um calor quando um estranho lhe tocava na mão. O incêndio na chaminé aconteceu às 11 da noite. Não foi fogo posto, nem sabotagem. Uma velha chaminé na ala dos convidados, com a papelada de manutenção arquivada pela primeira vez há mais de 1 ano e nunca acionada. O fogo permaneceu nas paredes, mas a fumaça era substancial. E à meia-noite, Wick estava a realocar toda a delegação de Ashwick pelo salão principal enquanto a ala dos convidados arejava. O problema era que os Greymane estavam a hospedar 2 outras delegações territoriais naquela semana. Todos os quartos de hóspedes, todas as câmaras sobressalentes, todos os apartamentos secundários estavam ocupados.
3 membros da sua própria delegação tinham sido colocados em quartos no corredor dos criados. Mais 2 estavam a partilhar um anexo de arrumação que Wick mobilara com camas improvisadas em menos de 1 hora. O problema era que o único quarto com uma cama adequada era o dos aposentos do rei. Absolutamente não, disse Della. Senhorita Sinclair, disse Wick com o tom de um homem que já tinha considerado e rejeitado 14 alternativas. O rei ofereceu-se para dormir no sofá. Os aposentos têm uma sala de estar privada com uma porta que tranca. A senhora terá o quarto só para si. É a única opção que não envolve a senhora a dormir num anexo de arrumação com 2 dos seus jovens clérigos. Eu dormirei no anexo de arrumação. O anexo de arrumação tem 2 beliches. Ambos estão ocupados. Poderia adicionar um terceiro, mas o quarto tem aproximadamente o tamanho da poltrona de leitura que encontrará nos aposentos do rei, e cheira a óleo de lamparina. Della ponderou. Ela ponderou os quartos do corredor dos criados. Ela ponderou o custo político da principal negociadora de Ashwick ser vista a dormir num beliche num armário, porque não conseguia tolerar a proximidade do rei. Ela ponderou o que a facção do vereador Penn faria com essa narrativa. A ligação, fosse ela qual fosse o que não era, fora visível para ela durante 9 segundos. Se tivesse sido visível para mais alguém, então realocar-se para um armário era uma admissão. Uma admissão de que algo existia, uma admissão de que a comprometia. Ela não podia dar a Penn essa noite, disse ela, talvez 2. Os reparos na ala dos convidados estão estimados em 2 a 3 semanas. Os danos estruturais são mais extensos do que a avaliação inicial sugeriu. Della fechou os olhos. Ela ficou porque sair pareceria uma derrota. Era a única razão. Tinha quase a certeza de que era a única razão. Os aposentos de Boonhauerin eram grandes. A sala de estar tinha um sofá, uma secretária e a impessoalidade cuidadosa de um homem que mantinha a sua vida real noutro lugar. O quarto tinha uma cama que poderia ter acomodado 4 humanos adultos confortavelmente, cortinas pesadas e uma poltrona de leitura junto à janela. Ele estava de pé junto ao sofá quando ela entrou. Tinha tirado o casaco formal. Isto era pior do que o casaco. Eu ficarei por aqui, disse ele. Profissional. Correto. O quarto é seu. A porta tranca por dentro. Obrigada. Peço desculpa pelo inconveniente. É um incêndio na chaminé. Não o causou. A sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Ela guardou isso. Ela foi para o quarto. Trancou a porta. Deitou-se na cama enorme que cheirava a fumo e pedra fria e animal quente, e ela absolutamente não pensou em nada disso. Adormeceu à meia-noite. Acordou às 2 da manhã com uma pata no seu rosto. Não uma mão, uma pata. Uma pata enorme e peluda e pesada, ligada a uma perna enorme e peluda, ligada a um lobo enorme que estava deitado diagonalmente em toda a cama. O lobo tinha o tamanho de um cavalo jovem, estava totalmente estendido, com as 4 patas para fora, a cabeça num canto do colchão, a cauda no canto oposto. A sua língua estava ligeiramente para fora. Os seus olhos estavam fechados. Ele estava profunda, pacificamente, cataclismicamente adormecido. De alguma forma, entre a meia-noite e agora, ele deslocara-se no seu sono, atravessara a sala de estar e espalhara-se por todas as superfícies disponíveis. Ela encarou a porta do quarto, que agora estava aberta. Tinha uma maçaneta de alavanca, não um puxador. Um lobo poderia abrir uma maçaneta de alavanca com o focinho sem polegares ou antecipação. Ela guardou isso em coisas que lhe deveriam ter ocorrido antes de adormecer. A pata no seu rosto era a sua pata dianteira direita. Pesava aproximadamente o mesmo que a sua cabeça. Ela estava presa entre a pata, a caixa torácica do lobo e a cabeceira. Ela não estava em perigo. Estava em desconforto. Sua Majestade, disse ela para a parte inferior da mandíbula de um lobo. Nada. Uma inspiração suave que lhe revolveu o cabelo. Ela tentou mover-se. O lobo ajustou-se no seu sono. Ele esticou a pata traseira pelo restante dos 8 centímetros de colchão que ela estava a ocupar. Ela foi gentilmente, mas firmemente, relocalizada para a borda. Ela aguentou por 20 minutos. Caiu da cama. O chão estava frio. Ela foi para a poltrona de leitura. Ele está quente, observou Flint. Estás no chão. Estes são factos relacionados. Vou matá-lo.
Ele cheira a casa. Ele cheira a um lobo que invadiu o meu quarto e roubou a minha cama. A tua cama? Isso é interessante. Cala-te. De manhã, ela acordou na cadeira com um pescoço rígido e um cobertor que tinha recuperado do roupeiro às 3 da manhã. O lobo tinha desaparecido. Boone Hauerין estava de pé na entrada em forma humana, vestindo calças de dormir e uma expressão de puro e indescritível horror. Ela olhou para ele. Ela não o corrigiu por usar o seu primeiro nome. Estava demasiado cansada para corrigir alguém sobre qualquer coisa. Lamento tanto. Isto nunca. Ele parou. Recomeçou. A sua voz tinha a qualidade de um homem a remontar a sua dignidade a partir de destroços. O meu lobo mexe-se no sono às vezes. Faz muito tempo que mais ninguém está no quarto. Eu vou controlar isso esta noite. Atravessaste uma porta trancada. Ele piscou. Olhou para a porta. Olhou para a maçaneta de alavanca. O seu rosto fez algo complicado. Eu não sabia que conseguia fazer isso a dormir. Ele não sabia que conseguia fazer isso. Flint disse que ele o fez mesmo assim. Pensa nisso. Ela não queria pensar nisso. Controla isso esta noite, disse ela. Ele acenou com a cabeça. Ele não o controlou naquela noite. Capítulo 2. As campanhas. Dela chegou ao segundo dia de negociações com olheiras e uma pequena pena no cabelo que ela tinha perdido durante a sua sessão de higiene de 3 minutos na casa de banho do rei, que cheirava a ele. O que ela tinha notado, o que ela não tinha apreciado. Boone Hauerין chegou às negociações com uma postura tão rigidamente controlada que parecia engomado. Negociaram. Ela estava a ganhar. Os direitos de pastagem de Thornfen tinham uma fraqueza processual que ela identificara na linha 47 da carta original e ela atravessou-a com a precisão de quem estiver acordada desde as 2 da manhã e canalizar a fúria para a excelência profissional. Ele observou-a desmontar a posição da sua equipa legal com uma expressão que ela não conseguia ler. O seu lobo estava muito quieto atrás dos seus olhos. Ela podia vê-lo. A forma como ele ficava demasiado imóvel para um homem numa postura casual, o ligeiro peso para a frente, o foco de predador que nada tinha com direito sobre águas territoriais. A sua voz desceu meio oitava quando ela terminou a sua refutação. A equipa de Ashwick é minuciosa. A equipa de Ashwick dormiu numa cadeira, disse ela. Ser minuciosa é o mínimo. Algo cintilou no seu rosto. Não bem um sorriso, pior que um sorriso. Numa altura durante a sessão da tarde, ele passou-lhe um documento pela mesa. Os seus dedos roçaram-se. Ela sentiu-o nos seus pulsos. Oh, pelo amor de... Flint começou. Ela pegou no documento. Leu-o. Encontrou 2 fraquezas adicionais na posição dele e apresentou-as antes do jantar. Naquela noite, ela construiu uma barreira de almofadas. 7 almofadas decorativas arranjadas numa parede no centro da cama. Ela afastou-se e inspecionou o seu trabalho. Era arquitetônica, era defensiva, sentiu ela, uma resposta razoável à situação tática. Adormeceu no seu lado da barreira. Acordou às 3 da manhã. A barreira desaparecera. Não deslocada, não derrubada, desaparecida. 5 das 7 almofadas estavam no chão numa fileira limpa, como se tivessem sido gentil, mas firmemente despejadas. As 2 almofadas restantes não estavam em lado nenhum visíveis. O lobo estava espalhado por toda a cama, incluindo o espaço que a barreira ocupara, com a satisfação serena de um conquistador a inspecionar território anexo. Ela encontrou penas nos dentes dele na manhã seguinte, não de violência de almofadas. Ele tinha, no seu sono, comido 2 almofadas decorativas. Boone encarou as penas. Dela encarou Boone. Falarei com o ancião sobre isso, disse ele com a voz de um homem que ficara sem mais nada a dizer. Tu comeste as minhas almofadas. Eu não comi as tuas almofadas. O meu lobo comeu as tuas almofadas. Tu és o teu lobo. Ele abriu a boca, fechou-a. Ela viu o exato momento em que ele percebeu que não tinha contra-argumento. Almofadas estavam entre nós e o parceiro, disse Hale. Esta informação chegou à mente de Boone com a calma certeza de um boletim meteorológico. Almofadas eram o inimigo. Boone fechou os olhos. Ele diz que as almofadas eram o inimigo. A expressão de dela podia ter cortado vidro. Noite 3. Ela tentou dormir no pé da cama, uma área que ela teorizara que estaria fora do alcance diagonal. Ela estava errada.
O espalhar do lobo não era fixo. O espalhar do lobo era adaptável. Ao detectá-la no pé da cama, o lobo simplesmente rodou o seu eixo diagonal para incluir o pé. Ela foi pressionada contra a cabeceira da cama às 4 da manhã. Noite 4. Ela tentou dormir em cima dele. Ela tinha raciocinado que se não conseguia vencer o espalhar, podia montá-lo. Posicionou-se nas suas costas como um pequeno cobertor humano. O seu lobo aceitou isto por aproximadamente 40 minutos. O seu lobo então rolou no seu sono. Ela foi lançada, não violentamente, até gentilmente. A arca era rasa e a aterragem foi no tapete do quarto, que era espesso, mas ela esteve no ar por um tempo mensurável. E o facto de Flint ter dito que isso foi elegante durante a descida não melhorou as coisas. Wick começara a deixar notas na secretária de Boone. A primeira nota dizia: Vossa Majestade, a requisição de roupa de cama dos aposentos reais aumentou 340% esta semana. Processei a encomenda sem comentários. A segunda nota dizia: Vossa Majestade, o orçamento de substituição de almofadas para este trimestre foi excedido. Realoquei fundos do item de despesas de decorativos. Confio que isto seja satisfatório. A terceira nota dizia: Vossa Majestade, a negociadora de Ashwick tem sido observada a sair dos aposentos reais às 3 da manhã durante 4 noites consecutivas, carregando um cobertor e uma pequena vela. Os guardas do corredor começaram a chamá-la de peregrina. Menciono isto apenas porque me pede para informar de qualquer coisa que possa afetar a relação diplomática. Boone leu a terceira nota 3 vezes. Depois dobrou-a com muito cuidado e colocou-a na gaveta da secretária e sentou-se na sua cadeira e pôs a cabeça nas mãos. Parceira está a sair todas as noites, observou Hale. Isto está incorreto. Temos de rodear mais eficazmente. É por tua causa que ela está a sair. Estamos a proteger o ninho. Fora da cama, e ela está a dormir numa cadeira e todo o pessoal do palácio agora chama-lhe peregrina. Ela é muito pequena. Cabe na cadeira. A cadeira não é ninho. Tudo onde a parceira está é ninho. Boone pressionou os dedos nas órbitas dos olhos. Nas negociações, algo estava a mudar. Não apenas a questão de Thornfen. O vereador Penn, um membro sênior do conselho que se opusera ao tratado desde o início, estava a construir uma facção. O argumento de Penn era coerente. Os recursos de Thornfen são Greymane por direito histórico. A interpretação da Carta de Ashwick é agressiva, e conceder os direitos de pastagem estabeleceria um precedente para que todos os territórios fronteiriços renegociassem. Penn não estava errado sobre o precedente. Ele estava errado sobre o que o precedente significava, e dela estava a desmantelar a sua posição argumento por argumento com o foco que Boone achou. Ele procurou a palavra certa e não conseguiu encontrar uma que não fizesse o seu lobo pior. Compelidor, ela era compelidora. Cheirava a lã e a pedra molhada pela chuva e algo afiado por baixo. Zimbro talvez ou pinho verde, o cheiro de alguém que estivera mais do lado de fora do que de dentro. Hale estivera a rastreá-lo desde o aperto de mão. Boone fingira que não estava. Ela também dormia na sua cadeira todas as noites, porque o seu lobo não conseguia parar de se espalhar na direção dela. Estes dois factos ocupavam aproximadamente na sua mente, o que era um problema por si só. Capítulo 3. A trégua. Na 7ª noite, dela desistiu completamente da cama. Levou a sua almofada, o seu cobertor e a sua pequena vela de leitura para a cadeira permanentemente. Desenvolveu um sistema. O sistema era: ele fica com a cama, ela fica com a cadeira. Reconvocam-se de manhã como profissionais. O seu pescoço desenvolveu uma inclinação. Era uma pequena inclinação para o resultado de dormir numa poltrona durante uma semana. Ela compensava inclinando ligeiramente a cabeça ao ler documentos, o que não achava que ninguém notasse. Boone notou. Ele notou no meio de uma sessão sobre acesso à mesa de água. Ela estava a ler um estudo geológico. A sua cabeça estava inclinada 4 degrees para a esquerda. Ela inclinava a mais a cada dia. Ela compensava a cadeira da maneira que compensava tudo, silenciosamente, precisamente, sem pedir ajuda a ninguém. Algo nele, a parte que a observara durante 7 dias com atenção crescente e inconveniente, queria corrigir a inclinação,
Queria pôr a mão na nuca dela e pressionar gentilmente até os músculos relaxarem. Queria fazer isso à frente de todo o conselho. O seu lobo estava silencioso, não porque Hale não tivesse nada a dizer, mas porque Hale estava tão imóvel de desejo que a linguagem o deixara temporariamente. Boone pegou na sua caneta. Escreveu uma nota. Passou-a a Wick. A nota dizia: encomende uma almofada terapêutica para o pescoço, lã de grau Ashwick. Entregue na poltrona de leitura nos meus aposentos. Não mencione a senhorita Sinclair. Não me mencione. Não escreva um relatório sobre isso. Wick leu a nota. Wick olhou para Boone. A expressão de Wick não mudou porque a expressão de Wick nunca mudava. Mas algo na qualidade do seu silêncio era profundamente, cosmicamente divertido. A almofada de pescoço apareceu na cadeira naquela noite. Dela encontrou-a. Olhou para ela. Olhou para a porta do quarto. Pegou na almofada. Era da firmeza exata. Ela não disse nada sobre isso. Ele não disse nada sobre isso. Ele comprou-te uma almofada, disse Flint. É uma provisão de conforto estratégico desenhada para me manter funcional para as negociações. Ele comprou-te uma almofada porque o teu pescoço dói porque o seu lobo te empurrou para uma cadeira. Ele notou o teu pescoço. Ele notou em que direção ele inclina. Ele encomendou o tipo certo de lã. São negociações. Ele precisa que eu seja funcional. Estás a mentir. Eu sei que estás a mentir. O teu batimento cardíaco sabe que estás a mentir. Ela sentou-se na cadeira, colocou a almofada atrás do pescoço. Não pensou no facto de cheirar vagamente as sachês de lavanda que ela tinha vistos no seu roupeiro, o que significava que ele escolhera das suas próprias reservas em vez de encomendar do fornecimento da casa, o que significava que ele pensara no que ela acharia confortável em vez do que estava disponível. Ela não pensou nisto durante aproximadamente 45 minutos. 3 dias depois, a facção de Penny fez a sua jogada na sessão. Dela estava no meio de um argumento sobre a servidão de pastagem, a peça mais forte do seu caso, quando Penny interrompeu com um desafio processual que poderia, se sustentado, invalidar toda a sua análise da carta. Foi bem cronometrado, foi bem pesquisado. Foi concebido para apanhar de surpresa. Ela não foi apanhada de surpresa. Dela sentou-se e pousou o seu documento. Olhou para Penn. Ela disse: vereador, o seu desafio processual baseia-se no Thornfecord de 97, que foi substituído pela emenda bilateral de 103. A emenda foi coassinada pelo seu predecessor, o vereador Goss, cuja posição o senhor herdou juntamente com, presumo, o seu arquivo, página 14. Secção 9, subsecção C. Penn piscou. O conselho estava em silêncio. Dela pegou no seu documento. Continuo ou gostaria de um momento para verificar o arquivo? Do outro lado da mesa, Boone Howering fez um som. Não foi uma gargalhada. Foi uma expiração muito controlada pelo nariz. Mas os seus olhos estavam a fazer algo que nada tinha a ver com direitos sobre águas territoriais e tudo a ver com uma mulher que acabara de desmantelar um membro sênior do conselho com uma piada sobre arquivo, enquanto funcionava com 4 horas de sono numa cadeira. Inteligente, disse Hale. Forte, ela está certa sobre o arquivo. Ela está certa sobre a maioria das coisas. Ela está no nosso ninho. Ela é a nossa parceira. Boone não respondeu a isto porque não havia nada a responder que tornasse tudo isto menos verdadeiro. Naquela noite, os aposentos estavam silenciosos. Boone estava a secretária a rever documentos. Dela estava na cadeira com a sua almofada de pescoço. A sua almofada de pescoço, tecnicamente, embora nenhum deles a chamasse assim, a ler um estudo da bacia hidrográfica do norte de Thornfen. Lidaste bem com Penn hoje, disse ele. Lidei com Penn com precisão hoje. Bem é um bônus. Ele olhou para ela. Ela não levantou os olhos do estudo, mas deixara de ler. Ele soube porque os seus olhos não se moviam. Por que vieste para Ashwick? Não és originalmente de lá. O teu sotaque é do sul. Ela ficou em silêncio por um momento. Precisavam de... Há negociadores em todo lado. Há negociadores que querem um emprego em todo lado. Ashwick precisava de alguém que quisesse o território. Eu queria um território. Na maioria dos lugares tens de nascer num, casar com um ou lutar por um. Ashwick só precisava que alguém aparecesse e fizesse o trabalho.
E isso foi o suficiente, aparecer. Ela olhou para ele. Então algo na sua expressão era mais velho do que 25. Aparecer é a única coisa em que alguma vez fui boa. A parte de me encaixar vem depois. Ou não vem. Na maioria das vezes não vem. O silêncio sentou-se entre eles. Ele levantou-se, atravessou a sala. Não na direção dela, em direção à janela ao lado da sua cadeira. Ele ajustou a cortina. O movimento colocou-o perto. Perto o suficiente para que ela o pudesse cheirar. Fumo e pedra fria e o animal quente por baixo. Ele olhou para ela. Para que vale, disse ele. Tu encaixas-te na cadeira. Ela quase riu. Isso é a coisa menos romântica que alguém já me disse. Dizem que o romance não é a minha força. Qual é a tua força? Ele ficou em silêncio por um momento, notando coisas em que não consigo agir. A sua mão moveu-se. Ela não achou que ele decidira movê-la. Moveu-se da forma como uma mão se move quando o corpo sabe algo que a mente ainda está a discutir. Ele colocou uma madeixa de cabelo atrás da sua orelha. Os seus dedos roçaram a curva da sua orelha. O calor disso percorreu-a como voltagem. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, o seu hálito e o dele no mesmo pequeno espaço. Os seus olhos tornaram-se dourados. Não um flash, uma lenta fusão. Castanho a afogar-se em âmbar, e ela podia vê-lo acontecer. Podia ver o lobo a subir atrás do homem como uma maré. Ele afastou-se. Ela sentiu a ausência da sua mão como uma mudança de temperatura. Peço desculpa, disse ele. A sua voz estava rouca, meio oitava abaixo de onde estivera. Estás aqui como diplomata. Não vou comprometer a tua posição. Ela olhou para ele. A parte dela que contava saídas, a parte que contava saídas desde os 12 anos, a parte que lia cada quarto quente como uma potencial armadilha, esperava sentir alívio. Ela não sentiu alívio. Ele voltou para a secretária. Sentou-se, pegou na sua caneta. A sua mão não estava totalmente firme. Ele parou, não sarcástico, não cortante. Calmo, disse Flint. Ele realmente parou, uma pausa. Eu odeio-o um pouco menos agora. Capítulo 4. A cadeira. A 9ª manhã. Dela estava a atravessar o salão principal quando Penna interceptou. Ele foi educado, foi formal. Ele carregava 2 documentos. Senhorita Sinclair. Ela parou, olhou para os documentos. Olhou para Penn. O primeiro é a confirmação oficial da visita da delegação de Ashwick, disse ele, datado de 4 meses atrás. O segundo é o adiamento da manutenção da casa para a chaminé da ala dos convidados, datado de 3 meses atrás. Notará a sequência. A visita foi confirmada. 1 mês depois, o reparo da chaminé foi adiado. Quando a chaminé falhou, a senhora foi alojada nos aposentos pessoais do rei. Ela pegou nos documentos, leu-os. As datas eram claras. Visita confirmada há 4 meses. Reparo adiado há 3 meses. 1 mês entre os dois. Penn observou a ler. Não estou a sugerir nada impróprio, disse ele num tom que sugeria exatamente isso. Estou simplesmente a notar a sequência. Acho o timing notável. Ele inclinou a cabeça. Ele saiu. Dela ficou no corredor com os documentos. Leu-os novamente. As datas não mudaram. A sequência não mudou. Confirmado, depois adiado, depois fogo. Depois os seus aposentos, depois a sua cama, depois o seu lobo, depois a sua mão no seu cabelo. A parte dela que contava saídas, a parte que se relaxara incrementalmente ao longo de 9 dias de guerras de almofadas e almofadas de pescoço, e uma mão que colocava o cabelo atrás da sua orelha e depois parava, recontou todas as saídas do edifício. Dela, começou Flint. Ela fechou a porta para ele. As negociações daquela tarde foram clínicas. Dela apresentou as suas posições com a clareza despojada de alguém que removera todos os elementos desnecessários da sua abordagem, incluindo o calor. Ela não fez a piada do arquivo quando Penn tropeçou numa citação. Ela não olhou para Boone. Boone notou. Ela voltou aos aposentos naquela noite. Ela não foi para o quarto. Foi para a cadeira. Sentou-se. Não pegou na almofada de pescoço. Pegou num documento de briefing. Ele estava de pé na porta da sala de estar. Dela, senhorita Sinclair. A correção caiu como uma porta a fechar. Ele absorveu-a. Algo mudou. Nada mudou. As negociações continuam amanhã. Preferiria distância profissional pelo resto da minha estadia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O seu lobo estava silencioso também.
Não o silêncio feliz de Hale estar demasiado cheio de desejo para falar. Um silêncio diferente, o tipo que significava que algo se quebrara. Posso perguntar o que aconteceu? Não pode. Ele acenou com a cabeça, foi para a sala de estar, deitou-se no sofá, mexeu-se. Pela primeira vez em 9 noites, o seu lobo não se espalhou. Hale ficou enrolado no sofá, apertado, compacto, virado para longe do quarto, não a proteger, não a rodear, apenas sozinho. Ocupava o mínimo de espaço possível. Della ficou na cadeira. Tinha a cama inteira disponível. A porta estava aberta. O lobo estava no sofá. Ela poderia ter dormido na cama pela primeira vez em mais de uma semana. Ela ficou na cadeira. Não dormiu bem. Ele não está a espalhar-se, disse Flint às 2 da manhã. A ponta sarcástica desaparecera. Apenas factos. Bom, não é bom. Sabes que não é bom. Eu não sei nada. Sabes que estás com frio. Sabes que a cama está vazia. Sabes, o lobo dele está no sofá e está enrolado tão pequeno que parece um cão em vez de um lobo. E ele está assim há 4 horas porque prefere ser pequeno a espalhar-se sem ti no quarto. Della pressionou o rosto na almofada de pescoço, aquela que ele escolhera, aquela com lavanda do seu roupeiro. Ela não chorou. Contou saídas em vez disso. Boone estava deitado no sofá em forma de lobo. Não estava a dormir. Hale estava acordado e a encarar o braço do sofá com o foco de uma criatura que estava a tentar muito perceber o que correra mal. Mostra-lhe, disse Hale. Mostra-lhe os registros de manutenção, o ficheiro completo, aquele que mostra que a chaminé foi uma das 19 reparações adiadas naquele trimestre. Mostra-lhe o nome do empregado. Mostra-lhe que foi uma decisão orçamental. Ela voltará. Se eu tiver de provar que não a estava a aprender, então ela não confia em mim o suficiente para a prova importar. Eu não entendo. Se ela voltar, tem de ser porque ela escolheu, não porque a persegui para isso. Hale ficou em silêncio por muito tempo. Ela está com frio, disse ele, muito pequena na cadeira. Ela está com frio e nós estamos aqui e não podemos ir até ela. Não, porque ela tem de escolher. Sim, esta é a pior regra que alguma vez ouvi. Boone pressionou o focinho na almofada do sofá. Não dormiu. O seu lobo não se espalhou. Capítulo 5. O Vale do Lobo. Na 11ª manhã, a facção de Penn fez a sua jogada de poder. Apresentaram uma moção processual para invalidar o tratado por falta de legitimidade, argumentando que a interpretação da carta por Della fora contaminada pela sua relação pessoal com o rei e não poderia ser considerada imparcial. A moção foi apresentada enquanto Della estava ausente da sessão. Ela deixara de comparecer pessoalmente, enviando posições escritas em vez disso. Ela soube disso por Wick, que apareceu à poltrona de leitura às 9 da manhã com uma expressão que, pela primeira vez desde que o conhecia, não estava totalmente composta. O vereador Penn moveu a invalidação do tratado, disse Wick, por motivos de impropriedade diplomática. Della ficou muito quieta. Em que base? Na base de que a senhora tem residido nos aposentos pessoais do rei durante 11 dias e que isso constitui um conflito de interesses. Eu tenho residido nos aposentos do rei porque a ala dos convidados incendiou. Sim, a moção do vereador não menciona o incêndio. Ela levantou-se. Algo nela, a camada animal, a parte que era angulosa e friamente clara. Qual é a posição do rei? O rei anulou a moção. Ela parou. Ele convocou uma sessão de emergência esta manhã. Anulou o desafio processual de Penn. Em seguida, cedeu a servidão de pastagem de Thornfen do Norte e os direitos de acesso à bacia hidrográfica a Ashwick, ambos que ele estivera a reter como alavanca nas negociações. Concedeu-os unilateralmente sem condições perante o conselho completo. Della não se moveu. O conselho não está satisfeito, continuou Wick. O vereador Penn está furioso. As concessões custaram aos Greymane capital político significativo e aproximadamente 12% do rendimento anual projetado de Thornfen. O rei está ciente destes custos. Por quê? Wick olhou para ela. Pela primeira vez, o homem que processara requisições de roupa de cama sem comentários e orçamentos de almofadas sem expressão, permitiu que algo humano emergisse no seu rosto. Porque, senhorita Sinclair, a chaminé foi uma das 19 reparações adiadas naquele trimestre. A decisão foi tomada por um empregado da casa chamado Raj,
que gere orçamentos de manutenção e nunca conheceu o rei e nunca foi informado de horários diplomáticos. Ele adiou 19 reparações numa única revisão orçamental porque a alocação trimestral era insuficiente. A chaminé era o item 11 de uma lista de Nintim. O vereador Penn apresentou 2 datas e omitiu os outros 17 itens da lista. O incêndio não foi uma estratégia. Foi um homem com um livro de contas e fundos insuficientes. O silêncio esticou-se. Ele poderia ter mostrado o ficheiro completo de manutenção, disse ela. Sim, ele poderia ter provado que o incêndio foi um acidente em 5 minutos. Sim, por que é que ele não o fez? A expressão de Wick voltou à sua compostura habitual, mas as palavras saíram mais suaves do que qualquer coisa que ela ouvira dele. Ele disse, se ela voltar, tem de ser porque ela escolheu. Dela sentou-se na cadeira por um longo tempo. Segurou a almofada de pescoço, a sua almofada e respirou lavanda, e pensou num homem que preferiria perder 12% do rendimento anual do seu território a perseguir uma mulher para fazer confiar nele. Fica, disse Flint. Não soou da mesma forma que antes. A primeira vez que Flint o dissera 11 dias atrás no grande salão, fora calmo, certo, uma instrução. Todas as vezes depois disso, fora afiado, sarcástico, farto da resistência de dela. Desta vez, fora calmo, terno, a palavra mudara. Fica. Dela encontrou o velho Bramble naquela tarde. A anciã estava no jardim sem pressa de uma mulher que vivera 78 anos e pretendia viver mais 78. Ela levantou o olhar quando dela se aproximou. Ela não parecia surpreendida. O lobo espalha-se em direção ao seu parceiro, disse a velha Bramble antes que dela pudesse falar. Ele não está a ser egoísta. Ele está a proteger. O seu lobo estende-se para cobrir o máximo de cama possível, porque o seu lobo interpreta a cama como o seu ninho e o seu parceiro como a coisa no ninho que deve ser cercada. Dela encarou-a. Como soube o que eu ia perguntar, criança? Todo o palácio sabe sobre a cama. Os relatórios de roupa de cama de Wick não são tão confidenciais quanto ele acredita. Ele está a proteger-me fora da cama. Sim, o seu lobo não compreende os requisitos espaciais humanos. O seu lobo só compreende que o parceiro está aqui. Devo estar à volta do parceiro. A volta significa a volta. Então não há solução. A velha Bramble pousou as tesouras de poda. Olhou para dela como poderia olhar para uma balsa que estava a crescer na direção errada, mas que acabaria por encontrar a luz. Ao vale. O quê? O Vale do Lobo. Quando seu lobo se espalha totalmente estendido, com as 4 patas para fora, as suas patas dianteiras alcançam para a frente e o seu peito levanta-se por trás delas. Cria um espaço curvo entre as patas dianteiras e a caixa torácica, um bolso quente. É a única parte do espalhar que não é plana. Arqueia-se. Qual o tamanho deste bolso? Aproximadamente o tamanho de uma pequena e determinada negociadora de Ashwick. Dela olhou para ela. Sabias disto? Disse ela. Sim. Sabias do vale. Sabias que eu estava a dormir numa cadeira. Sabias que o meu pescoço estava a desenvolver uma inclinação permanente. Sabias, observaste-me sofrer. Os parceiros têm de encontrar a sua própria forma de ninho. Estive a dormir numa cadeira durante 11 dias. E agora sabes onde te encaixas. Eu poderia ter sabido onde me encaixava no segundo dia. A velha Bramble pegou nas tesouras de poda. Não, disse ela, tu não podias ter. No segundo dia, estavas ainda a contar saídas. A boca de dela abriu-se, fechou-se. Ela não tinha contra-argumento porque a velha senhora estava certa e ambas sabiam disso. Vai para casa, criança, disse a velha Bramble, não para Ashwick. Casa. Os aposentos estavam escuros quando dela entrou. Boom! Estava na cama em forma de lobo, não espalhado, enrolado apertado como estivera nas últimas 2 noites. Pequeno, não ocupando espaço. As suas orelhas seguiram-na quando ela entrou, mas ele não levantou a cabeça. Ela ficou na entrada. Olhou para a cadeira. Olhou para a cama. Olhou para o lobo, um lobo enorme, escolhendo ser pequeno porque a alternativa era espalhar-se em direção a alguém que lhe pedira para não o fazer. Mova-se. A cabeça dele levantou-se, olhos dourados luminosos na escuridão. Eu disse, mova-se. Estás a ocupar a parte errada da cama. Ele não se moveu. Ela sentou-se na beira da cama.
O colchão afundou-se sob ela. O seu lobo observou-a. Ela podia ouvir a sua respiração. Lenta, cuidadosa, suspensa. A velha Bramble diz que há um vale. Nada. Entre as tuas patas dianteiras e o teu peito. Ela diz que é quente. Ela diz que eu caibo lá. Nada. Ela também diz que soube disso o tempo todo e deixou-me dormir numa cadeira durante 11 dias, porque os parceiros têm encontrar a sua própria forma de ninho, e eu não a perdoei. Eu vou, e ela está. A voz dela rachou. Ela parou. Fica, fica, fica. Tenho medo de me encaixar em algum lugar. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Pequena, honesta. O tipo de admissão que custa algo a fazer na frente de uma testemunha. Eu conto saídas desde os 12 anos. Cada quarto, cada conversa, cada lugar em que já estive. Conto as saídas primeiro. Sento-me perto da porta. Mantenho a minha mala arrumada. Não sei como estar em algum lugar sem saber como sair dele. O seu lobo suspirou. Um som longo e lento que não era bem um lamento nem um suspiro. Algo entre os dois. E o teu lobo ridículo, enorme, que come almofadas, espalha-se. Ele ocupa a cama inteira. Ele envolve tudo. Ele não deixa espaço para saídas. Ele não deixa espaço para nada exceto estar no meio dele. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E acho que esse pode ser o ponto. O seu lobo desenrolou-se. Não o espalhar inconsciente de um lobo a dormir. Deliberado, lento, as suas patas dianteiras estendendo-se para a frente, o seu peito a levantar-se atrás delas, o quente curvo vale aparecendo entre as suas patas dianteiras e a sua caixa torácica. Um bolso na arquitetura dele que sempre estivera lá todas as noites debaixo do espalhar que ela estivera a combater. Um convite, não uma armadilha. Ela escalou para dentro do vale. Encaixou-se perfeitamente. O seu lobo contraiu-se, não apertado, apenas o suficiente. Patas dianteiras a puxarem para dentro, a curvarem-se à sua volta. A sua cabeça maciça desceu, a descansar atrás dela, a sua mandíbula contra o seu ombro. A sua respiração abrandou, o seu corpo assentou. Pela primeira vez em 11 dias, o espalhar estabilizou. Ela estava quente, estava abraçada. Ela estava pela primeira vez em muito tempo, sem contar saídas. Casa, disse Hale. A palavra chegou com um peso silencioso de algo que sempre fora verdade e só agora era dito em voz alta. Casa, casa, casa. Dela pressionou o rosto contra o pelo quente do seu peito. Flint estava em silêncio, não sarcástico, não farto, apenas presente, a camada animal da sua mente finalmente calma. Não porque dela parara de lutar, mas porque não havia mais nada para lutar. Ela dormiu 9 horas. Acordou com braços humanos. Ele mudara de forma em algum momento da noite. Os seus braços estavam onde as suas patas tinham estado, enrolados à volta dela, as costas dela contra o seu peito. Ela estava abraçada. Podia sentir o batimento cardíaco dele contra a sua omoplata. Lento, constante, o batimento cardíaco de um homem que estava acordado e estivera acordado por algum tempo e não se M4-ovara porque não queria perturbar o primeiro sono real que qualquer um deles tivera em 11 dias. Ela virou-se nos seus braços. O seu rosto estava perto. Os seus olhos estavam castanhos, castanhos humanos, quentes, sem o dourado. Apenas ele, não o rei, não o modo controlado, apenas o homem que escolhera não a perseguir e agora a abraçava porque ela voltara. Não fui estratégica sobre o incêndio, disse ele. Eu sei. Wick contou-me 19 reparações. Um empregado chamado Raj. Item 11. O canto da sua boca moveu-se. Wick foi minucioso. Wick é sempre minucioso. Tu ias contar-me tu mesma, não ias? Não, não, não. Eu ia sentar-me nesta cama e esperar que voltasses ou não voltasses, porque tenho os instintos de autopreservação emocional de um homem que prefere perder a sua parceira do que comprometer a sua agência. Quem te disse isso? Eu disse a mim mesmo. Hale disse-me que era a pior regra que alguma vez ouvira. Hale está frequentemente certo. Acho isto inconveniente. Ela beijou-o. Não o quase toque da outra noite. Não o quase, a fração, o inclinar-se. Ela beijou-o como se beija alguém quando se passaram 11 noites a lutar contra a sua forma, e finalmente pararam. A sua mão subiu, as costas do pescoço dela, os dedos no seu cabelo, e a sua boca estava quente e sabia a certeza.
O mundo estreitou-se até o ponto exato onde os seus lábios encontraram os dela, e tudo fora desse ponto ficou silencioso. Ela podia sentir o batimento cardíaco dele acelerar sob a sua palma, onde repousava no seu peito. Podia sentir a restrição nele, o modo controlado a rachar nas bordas, o som que ele fez contra sua boca que era meio humano e meio não. Ela afastou-se, não muito, apenas o suficiente para ver o seu rosto. Os seus olhos estavam dourados. O teu lobo, disse ela, eu sei, ele está muito perto da superfície. Ele está muito perto da superfície desde que entrou no meu grande salão. E tu tens estado a controlá-lo. Eu tenho estado a controlá-lo da forma como se controla um desastre natural, mal com danos significativos à propriedade. Ela riu, saiu aguada e real, e ela não tentou corrigi-la. Quero ficar. Eu sei. Não pelo tratado, não por Ashwick, por isto. Ela pressionou a palma da mão plana contra o peito dele, o batimento cardíaco dele sob a sua mão. Pelo vale. O vale não vai a lado nenhum, eu sei. Estou a dizer que me encaixo aqui no vale em ti. Eu encaixo-me aqui e tenho medo disso e fico mesmo assim. Ele ficou em silêncio. A sua mão ainda estava na nuca dela. O seu polegar traçou uma linha ao longo da sua mandíbula. Tu és a mulher mais teimosa, difícil, que priva de sono, que conta saídas que alguma vez conheci, disse ele. E passei 11 dias sem te perseguir, o que é a coisa mais difícil que alguma vez fiz, incluindo gerir um território, gerir um conselho e sobreviver à tua piada sobre o arquivo, que já agora achei devastadora. Devastadora. Nunca estive tão atraída por ninguém na minha vida como quando disseste a Penny para verificar o arquivo. Quero que saibas que o meu lobo quase mudou de forma na Câmara do Conselho. Wick teve de me pôr a mão no braço. Wick tocou em ti? Wick olhou para mim e abanou a cabeça ligeiramente, o que é o equivalente de Wick a derrubar-me no chão. Ela riu novamente. Ele beijou-a novamente, mais tempo desta vez, mais lento. O tipo de beijo que ganha a palavra. O tratado foi assinado 3 dias depois, não por causa das concessões. Dela renegociou essas porque ela era, como apontou, ainda a negociadora de Ashwick, e aceitar um presente não ganho não estava no seu vocabulário profissional. O acordo final dividiu o acesso a Thornfen equitativamente com um conselho de bacia hidrográfica partilhado que deu voz a ambos os territórios. Penn absteve-se do voto. Ele não pediu desculpa. Ele não precisou. A sua posição fora legítima. Os seus métodos tinham estado errados. Boone ofereceu-lhe um lugar no Conselho da Bacia Hidrográfica. Penn aceitou. Isto foi o mais próximo da resolução que a política permitiu e foi o suficiente. A marcação aconteceu numa terça-feira, não uma terça-feira dramática, uma calma. O tratado fora assinado há 5 dias. A ala dos convidados fora reparada há 3. Dela não voltara para a ala dos convidados. Ninguém lhe pedira para o fazer. A questão simplesmente deixara de existir, como as questões o fazem quando a resposta vive na sala há algum tempo. Estavam nos aposentos. Os seus aposentos agora, embora nenhum deles o tivesse dito em voz alta também. Ela estava a ler um resumo dos primeiros itens da agenda do Conselho da Bacia Hidrográfica. Ele estava ao lado dela na cama em forma humana, a rever uma pilha de correspondências territoriais. O seu lobo não se espalhara porque ele não mudara de forma, mas ele ocupava mais do que a sua cota parte justa do colchão, o que ela suspeitava ser um traço de personalidade que existia independentemente do lobo. A luz da noite estava baixa, âmbar através das cortinas, o tipo de luz que faz as coisas comuns parecer que estiveram ali para sempre. Ela pousou o resumo. Ele olhou para ela. Não o olhar controlado, não o olhar do rei e do conselho. O outro, aquele que surgira no grande salão por meio segundo, e que estivera a lutar para voltar à superfície desde então. Tens a certeza? Disse ele. Ele disse-o antes que ela tivesse dito qualquer coisa, o que significava que ele também estivera a pensar nisso, o que significava que o seu lobo estivera a pensar nisso, o que significava que Hale provavelmente não pensara em mais nada durante dias. Pare de contar saídas há 4 dias, disse ela. Tens a... Ele moveu-se em direção a ela lentamente.
Não o espalhar inconsciente do lobo, não a restrição cuidadosa do rei controlado. Algo entre os dois, deliberado, mas sem pressa, como se ele quisesse que ela visse cada centímetro da distância a fechar-se e soubesse que podia pará-la. Ela não parou. Ele beijou o lugar onde o pescoço dela encontrava o ombro. Ela sentiu primeiro seu hálito ali, quente, instável, o hálito de um homem que segurara isto por 11 dias, e agora estava a deixar ir a retenção. Os seus lábios contra a sua pele, a sua mão na sua cintura, afirmá-los a ambos. Ela podia sentir o lobo nele, não separado, não a assumir o controlo, apenas presente, apenas perto. A parte animal da sua mente a alinhar-se com a parte humana pela primeira vez desde que ela entrara no seu salão. Então ele mordeu, gentilmente, precisamente, não a mordida de um lobo e não o beijo de um homem. Algo que era ambos ao mesmo tempo, e ela sentiu a ligação completar-se. Não como uma porta a fechar, não como uma fechadura a girar, mas como um quarto que ela sempre soubera que existia finalmente a encher-se de luz. Moveu-se através dela numa onda, quente, estável e certa, e ela compreendeu com todo o seu corpo o que Flint estivera a dizer desde o primeiro segundo. Casa. Ela colocou a mão sobre a dele onde repousava na sua cintura. Ela agarrou-se. Ele agarrou-se. A luz da noite assentou sobre ambos, âmbar e dourada, e durante muito tempo nenhum deles se moveu porque não havia outro lugar para estar. Casa, disse Flint. Não sarcástico, não farto, apenas casa. Casa, disse Hale de um lugar mais profundo, mais silencioso. Casa, casa, um mês depois. Dela era a embaixadora permanente de Ashwick para os Greymane. Ela manteve o seu próprio escritório, manteve o seu próprio papel, não se mudou para a vida dele. Construiu a sua própria ao lado dela, perto o suficiente para tocar, mas separado o suficiente para importar. Boone ofereceu-se para lhe construir um escritório na ala leste. Ela negociou para a ala sul, que tinha melhor luz, e fê-lo ceder o orçamento das estantes como cortesia diplomática. Ela dormiu no Vale do Lobo todas as noites. O seu lobo espalhou-se. Ela encaixou-se na curva. Dormiram 9 horas. A almofada de pescoço fora aposentada para a poltrona de leitura, que voltara a ser uma poltrona de leitura. A velha Bramble visitava às quintas-feiras. Ainda não te perdoei completamente, disse-lhe dela ao chá. Perdoarás. Deixei-te dormir numa cadeira durante 11 dias e agora sabes onde te encaixas. Essa não é a defesa que pensas que é. É exatamente a defesa que penso que é. O relatório final de Wick sobre o assunto chegou à secretária de Boone na manhã seguinte à marcação. Dizia: Vossa Majestade, o orçamento de roupa de cama normalizou-se. O inventário de almofadas estabilizou-se. Os guardas do corredor pararam de chamar a senhorita Sinclair a peregrina. Estou cautelosamente otimista de que o item de despesas de decorativos se recuperará no próximo trimestre. Não incluí comentários adicionais, pois pela primeira vez em 11 dias, nenhum é necessário. Boone leu-o, dobrou-o, colocou-o na gaveta da secretária com o outro. Parceira está em casa, disse Hale. Ninho está correto. Tudo está correto. Pela primeira vez, Boone não argumentou.